Boa tarde. O Primeiro Escalão recebe, nesta tarde, aqui nos estúdios da OTV, em São Paulo, o empresário Lawrence Pi. Empresário de origem chinesa, nasceu em Xangai em 1942, chegou ao Brasil nos anos 50, início dos anos 50, com a família. Nos anos 60 foi para os Estados Unidos estudar, fez filosofia, graduado em filosofia, com mestrado em filosofia. O seu trabalho final foi sobre Jean-Paul Sartre. Logo depois voltou ao Brasil, nasceu o Moinho Pacífico, que foi recentemente vendido para o Grupo Bung em 2015. Antes, durante vários anos, comandou o moinho, foi o principal, ou um dos principais moinhos produtores de farinha de trigo no Brasil e na América Latina, e hoje é um empresário, investidor, e que está nos atendendo, atendeu o nosso convite para essa entrevista. Eu convidei a jornalista Marli Gonçalves, que trabalhou durante muitos anos no Jornal da Tarde, no Grupo Estado, na Rádio Eldorado, e hoje edita com o jornalista Carlos Brickman o site Chumbo Gordo. Obrigado, Marli. Obrigado, Lawrence Pi. Minha primeira pergunta: o senhor que tem uma vasta experiência no mercado empresarial, no mundo corporativo. Hoje em dia, onde é mais fácil ou mais difícil ser empresário? No Brasil, do governo do presidente Jair Bolsonaro, nos Estados Unidos de Donald Trump, ou na China de Jinping, do presidente Xi Jinping? Muito obrigado. Primeiro, é um prazer estar aqui. Eu diria vocês. Mais difícil ou mais fácil ser empresário nesses três países? É um grande prazer estar aqui. E a minha visão sobre o mercado, eu sou uma pessoa que advoga e acredita nas forças de mercado. E durante o período do presidente Lula e presidente Dilma, houve um redirecionamento para um viés, ao meu ver, onde o Estado tinha uma presença maior. Depois, quando o presidente Dilma foi afastada, em seguida assumiu o presidente Temer. E com todos os defeitos dele, ele implementou um modelo que, ao meu ver, está no caminho correto. E depois disso nós temos um governo Bolsonaro, e é importante frisar de que o presidente tem uma ideologia diferente do seu ministro de Economia, Paulo Guedes. Paulo Guedes é de Chicago, faculdade conhecidíssima nos Estados Unidos, que tem o berço do monetarismo, o Friedman. Então ele tem uma visão muito liberal sobre a economia, muito liberal sobre a economia. E ele acredita que o Estado tem que ter um papel menor, que eu concordo. Hoje em dia eu vejo que o Brasil está indo no caminho correto. E ser empresário no Brasil, hoje, eu diria que é mais fácil do que nos anos passados, em função da liberalização da economia. Os Estados Unidos é a referência da economia de mercado. E a China é um modelo totalmente diferente. É um modelo do que eu chamo de capitalismo do Estado, onde o Estado tem uma presença enorme, mas é um modelo capitalista. É importante lembrar de que em cada país você tem que ter uma realidade diferente. Nem um modelo não é para todos os países. Você tem que ver a cultura, você tem que ver a história do país, e ela tem que ser inserida dentro de um contexto muito mais amplo do que simplesmente economia liberal ou economia onde o Estado tem uma presença maior. No Brasil sempre foi um dos países mais difíceis de fazer negócios. Tudo era engessado.
Para se ter uma ideia, no Brasil, hoje já melhorou muito, mas no passado tinha, por ano, mais de 3 milhões de ações trabalhistas. Por ano. E o Brasil é líder mundial em número de ações trabalhistas. Isso é uma herança e um legado do Getúlio Vargas. Né? É um modelo totalmente arcaico, ineficiente, e é um modelo que é totalmente contra o aumento da produtividade. O senhor acha que a legislação trabalhista no Brasil ela está atrasada hoje? Hoje, depois da reforma do governo Temer, houve um salto qualitativo significativo. Significativo. Mas é o ideal? Se encontra no estágio ideal? Eu acredito que está muito mais perto da realidade do mundo do que antes. O mundo é um mundo competitivo. Até recentemente nós temos no Congresso um projeto de lei que ia reduzir a jornada de 44 horas para 40 horas. 40 horas. Né? Isso não é benefício para o trabalhador. Na China, eles chamam de 996. Não estou aqui sugerindo que implante este modelo no Brasil. O que é 996? É das 9 da manhã até 9 da noite, 6 dias por semana. Quantas horas são? 72 horas a jornada. Sim. São 30 horas. Como é que você vai concorrer contra uma economia que tem um modelo onde o trabalhador trabalha 72 horas contra um modelo que quer trabalhar 40 horas? Evidentemente, é difícil. Então, não estou propondo isso no Brasil. Só estou dizendo a disparidade que existe no mundo. Em vários lugares, entre outros vários lugares. Este é um ponto. Segundo, era a indexação da economia brasileira. Então, a inflação de hoje, ela automaticamente passa para amanhã, porque é tudo indexado. Salário indexado, os contratos indexados, todo mundo usa IGP como fator de correção. Correção monetária. E se você tem uma economia indexada, dificilmente você consegue baixar a inflação. Ela é autopropulsor. Né? Então, e tudo é difícil no Brasil. Por quê? Porque nós temos um modelo que o Estado está presente em quase tudo. Quando os economistas reclamam que o modelo chinês, o governo está em tudo passa pelo governo, não é muito diferente no Brasil. Quando eu era mais jovem, eu lembro que para ter uma agência de banco, era necessário obter carta patente. Sim. Né? No nosso setor de trigo, era necessário ter uma cota que o governo designa a cada moinho de acordo com o tamanho da sua fábrica. Sim. Tudo é governo. Quando o governo interfere na economia, aí que abre a porta para a corrupção. O senhor teve vários problemas com isso, inclusive durante a ditadura? Sim, isso é o DNA do país. Sempre faz assim. Não é de agora, estamos falando de 50, 500 anos estamos falando disso. 500 anos. E, então, este modelo é totalmente inviável. Hoje, no Brasil, a carga tributária entre os países em desenvolvimento é um dos mais altos do mundo. 33%. Acrescido a isto, ainda temos um déficit nominal de 8, 10, 12%, dependendo do ano. Por que uma carga tributária tão alta, Lawrence? Porque a máquina estatal, o custeio da máquina e os benefícios e os privilégios do setor público absorve uma quantidade enorme desses recursos. Então, o cidadão comum, o segmento carente da população, não recebe os benefícios dessa enorme carga tributária. Nós estamos falando hoje numa economia de 80 bilhões de reais por ano na reforma da Previdência. 80 bilhões. Você sabia de que para zerar a conta nos próximos 10 anos é necessário 5,1
trilhões de reais. Ou seja, a economia que, com tanto esforço, nós estamos tentando conseguir, ainda não foi aprovado, espero que vai ser aprovado, vai gerar uma economia de 16% do que a gente precisa. Não vai resolver o problema, evidentemente. Mas, quando tem uma carga tributária deste tamanho, né? Acho que só a Turquia tem uma carga tributária maior que a brasileira, se não me engano. É porque está em guerra também, né? É a Turquia, só. Então, quando você tem um Estado que ocupa mais de 40% do PIB do país, né? Você imagina que deve ter educação de graça, saúde de graça, infraestrutura, habitação de graça, né? Com todo esse dinheiro. Né? Mas não é o caso. Por quê? Porque o setor público absorve, uma esponja o setor público, esses recursos. As aposentadorias integrais, as pensões que se paga, o custeio da máquina. Se você perguntar para estudantes primário e secundário o que vocês querem ser quando crescer, eu tenho certeza que a grande maioria vai levantar a mão e dizer, olha, quero ser servidor público. Servidor público, fazer concurso. Quero ser público. Então, neste modelo, é difícil de você concorrer no mundo de hoje. O senhor falou positivamente, um pouco, né, rapidamente, sobre o ministro Paulo Guedes. O senhor acha que ele é uma ilha nesse governo? Que é possível, embora uma reforma dessa seja, a reforma da Previdência seja ainda um troco? Eu não diria que ele é uma ilha, porque tem o presidente do Banco Central. Sim, né, tem outros. Que é um outro o economista altamente competente, né, e tem os assessores do próprio o ministro Guedes, que são pessoas muito qualificadas. Entretanto, este modelo que eu chamo economia liberal, né, não é uma panaceia. Ela não vai resolver todos os problemas. Ela vai trazer mais produtividade e competitividade à nossa sociedade. Mas como é que ela consegue fazer tudo isso levando no meio de uma política tão atribulada, tão cheia de atritos, que hoje, por exemplo, a reforma da Previdência, obviamente que se acreditou que a essa altura do ano de 2019 já estaria praticamente elaborada, feita, aprovada. Nós estamos vendo a cada dia mais enroscos ocorrendo que nem vão levar a esses 80 bilhões que o senhor citou. E a reforma da Previdência envolve também o servidor público e o trabalhador normal, como nós. Na realidade, São as duas vertentes que estão em jogo. Na realidade, o setor público que teria que contribuir muito mais, sim, porque os benefícios são muito maiores. Exatamente. Por isso, primeiro. Agora, com referência ao que nós estamos vendo hoje, de que o governo está tendo tanta dificuldade de passar as reformas que o Brasil tem urgência, mas urgência absoluta de conseguir, é o universo político. O Brasil tem democracia? Às vezes me pergunto, realmente a gente tem condições de escolher aqueles que têm por objetivo o avanço, o progresso do país? Ou temos um Congresso e o poder público como um todo, os governos, que têm interesse em perpetuar no poder e ter as vantagens econômicas e financeiras desses cargos? Essa é a minha pergunta. Porque nós temos mais de 30 partidos. Né? Por que tem tantos partidos? Porque é um negócio. 35 o partido vira uma hoje. empresa. Ela tem fins lucrativos. Né? Isso que acontece. Então, o que a gente precisa é um tipo de parlamentarismo, mas com 3 ou 4 partidos e não mais de 30 partidos. No máximo. Temos que ter representatividade. Temos que ter, o importante é uma forma de eleição diferente hoje. Voto distrital misto. Sim.
Isso que é importante. Por que voto distrital misto? Porque hoje... Seria mais democrático. Eu vou contar uma passagem. Pois não. Quando eu era empresário, proprietário do Moinho Pacífico, dois deputados de um partido vieram ao meu escritório fazendo a seguinte oferta. O senhor está sendo uma pessoa pública, se eu falar em público, a gente acha que os seus conceitos são muito importantes e a gente gostaria que você fosse candidato para o nosso partido. Eu disse, olha, mas eu não sou político e eu não tenho vocação para ser político. Por quê? Porque eu falo a verdade. E nunca eu vou falar algo para o ouvinte ouvir, se não for verdade. Como é que o senhor vê o papel? Eu não tinha e não tenho vocação para ser político. E você sabe que propuseram? Disse, não, mas a gente vai conseguir eleger você de qualquer jeito. Eu disse, mas como? Eu não sou uma pessoa pública. Né? Não, a gente consegue. Como? Será? A gente amarra a chapa, santinhos, etc., propaganda, com vereador, etc. E o senhor vai no vácuo. Foi com isso que você desiludiu? Eu não preciso, como candidato, não teria que falar com os eleitores? Não é necessidade, não. Olha. O senhor vai ser eleito. Será? Esse é o modus operandi do político brasileiro. Eu não tenho essa vocação, mas é garantido que o senhor vai ser eleito. O senhor financia o nosso partido, né? X agora e X depois o senhor está eleito. Eu me perguntei para mim mesmo, então é um investimento. Se eu vou investir num partido, eu vou esperar algum tipo de retorno. Exatamente isto. O político que investe para ser eleito, ele vai querer ter retorno depois de ser eleito. Este é o modelo que nós temos hoje, em que o eleito não tem que responder ao seu eleitor. Ele legisla em causa própria. Esse foi um dos motivos da sua desilusão? Este é o problema que nós estamos enfrentando hoje. Por isso eu disse, voto distrital misto, em que uma parte dos deputados, etc., tem um vínculo diretamente com o eleitor, com sua base eleitoral, e responde. E outro é escolhido pelo partido. Escolhido pelo partido numa lista, mas não pode ter 31 partidos, porque isso não vai funcionar nunca. Então, eu acho que nós estamos longe disto, porque não vejo o nosso Congresso, eu não vejo interesse e patriotismo dos nossos políticos de mudar o modelo político. Não interessa ninguém. E a problemática do desemprego no Brasil hoje? Temos 12 milhões de desempregados, mais 11 milhões de brasileiros vivendo na informalidade, no subemprego. Qual é a solução? Vivemos um período de retração econômica, é lógico, é claro, mas qual é a solução? O que o governo, o que os governos federais, estadual e municipal estão fazendo para mitigar esse índice altíssimo de desemprego? Como é que o senhor vê essa problemática? Primeiro, precisamos fazer a economia crescer. Sem crescimento econômico, não vai gerar emprego. Na realidade, se você tem toda a razão, são quase 13 milhões de desempregados, mais subemprego, soma em torno de 27 milhões de pessoas, no universo de 95, 96 milhões de pessoas economicamente ativas. Que é economicamente ativa. Temos um terço, na realidade. Tá desempregado ou subempregado. Para reverter esta situação dramática, é necessário fazer a economia crescer. Entretanto, não é fácil de você fazer a economia crescer na conjuntura atual. Por quê? Porque para a economia crescer, você precisa conseguir gerar renda para a população. As exportações, hoje, o Brasil basicamente exporta apenas matéria-prima. E a China é o país que gera mais superávit comercial
Para o Brasil, em torno de 30 bilhões de dólares no ano passado, e provavelmente será nesse nível ou até maior. Ao mesmo tempo de gerar esta enorme superávit comercial, a China é o seu maior parceiro comercial do Brasil hoje. China. Então, enquanto a China tiver um crescimento significativo, tipo 6, 7% por ano, o Brasil vai continuar conseguindo exportar matéria-prima. E a China tem registrado um crescimento espetacular nos últimos Sim, 30, 40 anos. mas vem desacelerando já. Por outros motivos. Um pouco demais até, né? E também nós estamos deparando numa situação mundial um pouco mais complexa hoje do que antes. Eu acredito que, infelizmente, que o mundo entrará em um processo de desaquecimento e as economias principais, que é Europa, Estados Unidos, Japão e China, estão desacelerando ou até têm risco de entrar em recessão econômica. Nesse quadro, evidentemente, nós no Brasil vamos sofrer também. Então, o crescimento do Brasil não vai ser muito fácil. No início deste ano, conversando com economistas, analistas, etc., eu arrisquei o número de menos de 1% do PIB. E todos eles também. Lawrence, isso é absurdo. Nós estamos falando em 2.000, 3% de crescimento para 2019. Eu não vejo onde está o motor de crescimento. Hoje, estamos em outubro. Quanto que tá? Todo mundo está reduzindo a estimativa para menos de 1%. E o papel do agronegócio nesse processo de Caetano, retomada do deixa eu só crescimento? fazer uma coisa importante. Sim. Hoje o Sr. Lawrence fala que é um investidor, né? Ele Sim. prefere, a gente conversando antes. Aí a gente perguntou qual é a diferença entre empresário e investidor. E ele falou uma coisa bárbara que eu acho que explica todo esse enunciado e essa firmeza com que ele fala. O empresário é otimista. O investidor deve ser realista. Não é? Daí, inclusive, pelo menos pelo noticiário, o senhor ter decidido investir em educação, saúde, infraestrutura, dentro da sua visão social. O senhor sempre foi um mestre nessa visão dentro do empresariado, combatido até muitas vezes por conta disso. E um gestor extremamente bem-sucedido e exitoso. Eu acho que são essas áreas que o Brasil é carente. E não porque eu sou um bom samaritano, porque eu vejo oportunidade. Então eu estou casando que eu vejo a necessidade do país, que é tão importante educação, saúde e infraestrutura para o país, ao mesmo tempo onde se depara com maiores oportunidades. Então, e por isso o meu interesse. E o senhor tem conseguido investir nesse setor? Estamos pesquisando. Agora, não esquece que um país sem educação e saúde nunca vai. Mas as nossas universidades, Lawrence, têm formado dezenas, centenas, milhares de profissionais capacitados e qualificados. Ou seja, temos capital humano competitivo. Por que esse capital humano não discordo temos no Brasil, Caetano, na realidade, não colabora para o crescimento e a retomada da economia? Eu discordo. Nós não temos capital humano de qualidade. As pesquisas da PISA põem o Brasil nos 10% mais baixo em matemática, ciência e compreensão literária. Sistematicamente, avaliação após avaliação. Nós temos uma educação de péssima qualidade. Mas e por que, então, americanos, europeus, chineses estão importando profissionais brasileiros que eu reputo como capital humano qualificado? Temos vários brasileiros imigrando. O Brasil tem uma população de 210 milhões. Sim. Evidentemente, nesses 210 milhões, tem pessoas qualificadas. Evidentemente tem. Então, e inclusive você apontou para um problema seríssimo. Evasão de cérebros. Sim. Do Brasil. Poucos. Que deveriam ficar aqui. Exatamente. Pior ainda, o Brasil proporcionou esses profissionais para sua formação.
E quando eles estão sendo produtivos, eles migram para outro país. Então, nós pagamos a conta e o país É o beneficiado. Isso aqui é investimento. que recebe esses profissionais recebe o benefício. Mas eu repito, a qualidade de educação no Brasil não é ruim, é péssimo. É péssimo. Tem estudantes... Em todos os níveis, ensino fundamental, médio Pela média. e universitário. Pela média. Tem primeira-ministra de faculdade que não tem redação própria. Não sabe redigir um texto. E não adianta ter diploma. O canudo não quer dizer nada. Exatamente. Quando o Brasil nós temos um nível de alfabetização altíssimo, 90 e pouco por cento. A pergunta é que, deste universo, quantos analfabetos funcionais tem? Então, não é fácil resolver os problemas do país. Não é fácil. Estamos deparando numa situação em que a dívida do consumidor é alta. Dívida do governo é altíssimo. E a quase dívida, impagável, né? E a dívida do setor cooperativo, empresários, né, também é alto. Então, não tem mais capacidade de endividamento que poderia eventualmente gerar algum tipo de crescimento econômico. Então, estamos deparando com possível recessão mundial. Sim. Nós não temos capacidade de aumentar a base monetária, aumentar o endividamento da população, que, evidentemente, são motores de crescimento, que nós não temos. Então, ainda bem que o ministro Guedes está implementando medidas para facilitar os empresários de criar emprego, de fazer negócios. Quando você começa a reduzir a burocracia, você reduz o custo de produção das empresas. E quando você reduz o custo da empresa, você torna mais competitivo. E por isso eu acho que o governo, sobre esse aspecto, está no caminho correto. O senhor citou um termo, motor da economia. O senhor não vê o agronegócio um papel importante, preponderante, para atuar como auxiliar na retomada do crescimento econômico? Eu diria mais ainda. O senhor atua na área do agronegócio. O trigo faz parte dessa cadeia produtiva. Eu diria mais ainda. O setor agrobusiness é o único setor que está sustentando o país hoje. Porque Brasil, o real está 4,20 hoje. Sim. E não está 6 ou 7 em função da reserva que o governo tem, que o Banco Central detém. Tá? E essa reserva foi exclusivamente gerada pelo agrobusiness. Exclusivamente. O senhor costuma dizer que essa é a tábua de salvação que nós temos. Entretanto, o agrobusiness tem um limite, porque tem um limite de absorção no exterior. Se as economias do exterior, tipo China, etc., não crescer, a demanda cai. Eu trago para vocês um dado. Há 20 anos atrás, alguém acreditaria que Vietnã seria um concorrente importante para o café brasileiro? Não. Tá. Só se falava em Colômbia. Alguém acreditaria de que Índia poderia eventualmente exportar açúcar, concorrendo com o Brasil? Não. Os outros países não estão sentados em cima dos seus problemas. Estão evoluindo. Seus louros também evoluindo. Estão querendo uma fatia do mercado. Se a demanda mundial reduzir o ritmo de crescimento, em função da queda de atividade econômica no mundo, você vai ter menos demanda de produtos primários. O senhor trabalhou muito tempo com o trigo. Por que dependemos, nós do Brasil, do trigo da Argentina, do trigo do Canadá? Porque nós não temos vocação para trigo. Porque a Argentina é muito mais competitiva que o Brasil. É um país pequeníssimo perto do Brasil, as dimensões... Não é tão pequeno. A Argentina tem condições de agricultura altamente competitiva. Somos um país continental, do ponto de vista de dimensão
geográfica. Mas o trigo precisa de clima mais frio. E a China, aliás, é um grande produtor de trigo. Sim, China é um grande produtor de trigo. Agora, por que nós precisamos importar trigo? Porque é mais barato produzir na Argentina. Do que aqui? Muito mais produtivo. Eu diria mais ainda. Tem um fenômeno, quando diz Deus é brasileiro, às vezes eu acho que Deus é argentino. Por quê? O Papa, Haja visto o Papa Francisco. Primeiro, o Papa. Né? Exatamente. E segundo, é que a erosão, né, do estado do sul leva a terra fértil, a camada de cima, para a Bacia de la Plata, da Argentina. É um fenômeno geológico. Ainda produz mais fertilização. Foi aí que eu comecei a pensar, será que o Deus é brasileiro? Se Deus é brasileiro, ele deve pensar assim, puxa, mas como é que pode eu ser brasileiro com esses políticos do Brasil? Deixa eu aproveitar um pouquinho do seu conhecimento mundial. Hoje nós estamos vivendo, porque nós já vivemos há algum tempo, uma crise séria na área do meio ambiente. Em 2014, o senhor chegou a apoiar, de alguma forma, a candidatura de Marina Silva. O senhor acreditava que naquele momento seria uma decisão entre aquelas que estavam postas na mesa, a melhor. Como é que o senhor está vendo essa situação hoje que nós vivemos em relação, diante do mundo, do meio ambiente, e se isso, como, inclusive nessa área de agribusiness, tem tido também um papel que deixa as pessoas com o país, o Brasil ficou sempre com o pé atrás, com o que vai rolar com esse governo, com esse país, com essa proteção. E complementando, onde entra a Amazônia nesse processo? Bem, vamos lá, um pouco de meio ambiente. Puxa, Marina, na conjuntura daquele momento, você sabe que política é fotografia, né? É do momento, né? Me parece ser a melhor opção. Sim. Não concordo com muitas coisas que ela pensa, a ideologia dela, muitas coisas discordo, mas do contexto naquele momento era a opção mais viável, primeiro. Segundo, em relação à Amazônia, é uma questão complicada. O governo brasileiro alega de que desmatamento não é um nível preocupante, que a Amazônia está sob controle, desmatamento está em torno de 17% e que 83% está preservada. E aí eu leio um relatório que diz o seguinte: se atingir nível de desmatamento de 25%, ela torna um processo irreversível. Eu não sou técnico, não sou especialista e não entendo nada. Eu só estou trazendo... reportando o fato. Um estudo de pessoas que entendem mais do que eu. Entretanto, também tem outros que dizem, isso não é verdade. Isso não procede. Então, tem uma disputa. O que eu sei que é um fato é que as gelarias estão derretendo. Aquecimento global. Sim. Né? Se isso é cíclico ou não, eu não tenho a mínima ideia, porque eu não sou especialista. O mais importante é que o mundo está preocupado com o clima. E o Brasil não pode ir contra esta nova força. Que está dentro da fórmula dos investidores. Exatamente. Quando o governo brasileiro começou a criticar outros países, até de uma forma bastante agressiva, o que aconteceu? Empresas multinacionais pararam de comprar couro brasileiro. Sim. Ameaçaram de parar de comprar soja brasileira. Sim. Gente, nós só temos um pilar econômico, agrobusiness. Se começar a ter boicote, independentemente de quem está certo ou errado, é prejuízo do Brasil. Então, nós ficamos atirando no nosso próprio pé por questões ideológicas. Não quer admitir que tem desmatamento, que tem incêndios na Amazônia, né? Não precisa confrontar o mundo. Querendo ou não, esta pauta está em evidência.
nós temos que ser inteligente. A gente pode contestar, mas de uma forma diferente. Olha, de fato há incêndio, de fato há desmatamento, nós vamos tentar reduzir. Pronto. O governo Bolsonaro está completando agora 10 meses de atuação. Como é que o senhor vê a atuação do presidente Jair Bolsonaro e como que o senhor vê a cobertura da imprensa em relação ao governo Bolsonaro? Existe, de fato, uma perseguição, entre aspas, em relação à gestão do governo Bolsonaro, por parte da mídia? Ela trabalha com a verdade? O senhor já falou, na época do Collor, que o Collor, a eleição dele foi um acidente. A eleição de Bolsonaro foi um acidente? Dentro de todo esse contexto? Primeiro, a eleição do Bolsonaro foi totalmente acidental. Não tivesse o nosso presidente sofrido o atentado, ele não teria sido eleito. Primeiro. Tá? Segundo, a minha avaliação do governo, eu tenho que avaliar o governo como um todo. Sim. Na área econômica, está indo na direção correta. Na área política, está sendo um desastre. Agora, eu não sei quais são as qualificações para ser um embaixador. Agora, me parece que tem candidatos melhor para representar o Brasil nos Estados Unidos do que o filho do presidente. Que não tem histórico nenhum. O interessante de tudo isso nesse é que segmento. O presidente Bolsonaro veio com aquele discurso anticorrupção durante a campanha, que eu diria foi um fato importante na eleição dele. Hoje, você fica em dúvida se ainda o presidente abraça este projeto dele de erradicar a corrupção no país. E a relação dele com o Congresso e o Senado é uma relação tumultuada, né? Ele veio dizendo de que não vai existir dando que recebe. Não vai existir fisiologismo. Troca de favores. E ele chegou à conclusão de que sem isso ele não governa. Não estou dizendo que eu não concordo com o presidente de que não tem que ter toma lá da cá. Eu concordo, não tem que ter. Tem que ser pragmático. Mas a realidade política do Brasil não é assim. Não se transformou. Não é assim e nunca foi assim. E dificilmente mudará. E a cobertura da mídia em relação ao governo? Você tem que trabalhar junto com o Congresso, querendo ou não. Né? Em relação à mídia, a mídia tem uma parte da mídia que apoia o presidente e tem uma parte, grande parte, que hoje opõe. Né? Porque a mídia entende de que o direcionamento das questões sociais é contra a maioria da população. Né? E a mídia sempre abraça as causas da maioria. Sempre. E o papel da mídia é reportar os fatos. Sim. Você pode reportar fatos de diversas formas. Você pode dar ênfase de um fato e ela torna quase como se fosse uma opinião ou induzindo a população a certa direção. Agora, a gente ouve tantas barbaridades que saem da presidência e que é difícil de você ter uma imprensa que apoia tudo que sai do Planalto. É muito difícil. Né? Um presidente que até recentemente disse que vai continuar defendendo a pauta anticorrupção. Aliás, não falamos de Lava Jato. Qual é a sua visão, não te interrompendo, sobre a Lava Jato? E qual é o futuro da Lava Jato? Parece que existe aí uma orquestração no sentido de alterar a essência dos resultados
que a Lava Jato gerou? Eu tive diversas discussões sobre esse aspecto com muitas pessoas, inclusive do judiciário. E o papel do Supremo Tribunal Federal nesse processo? O que eu tenho ouvido é que do segmento que se chama garantirista, que garante direito de defesa do réu até as últimas consequências, contraditórias, etc, etc. E eu tive a ousadia de perguntar o seguinte: Lava Jato já faz mais de 3 anos. Conseguiu desvendar um modelo altamente perverso. Houve excessos? Eu concordo que houve excessos. Em alguns momentos houve excessos. Entretanto, Lava Jato conseguiu, de alguma forma, reduzir um pouco o nível de corrupção no país? A resposta tem que ser sim. Sim. Né? Conseguiu? Segunda pergunta. Então, economizou verbas públicas ou não? Economizou? Sim, economizou. Evidentemente, menos corrupção. Sim. Menos desvio. Seguinte pergunta. Esses recursos, se forem aplicados em SUS, educação, saúde, não salvaria vidas e criará oportunidade para a população? Então, a injustiça eventual cometida pelo Lava Jato é sobre alguns indivíduos. O que isso proporcionou para o povo brasileiro? Quantas vidas você consegue salvar com recursos que você conseguiu aumentar com a queda da corrupção? Então, a minha percepção é o seguinte: Aristóteles, maior bem para maior número. Justiça não é perfeito. Ela falha. Às vezes, os inocentes são condenados. Mas o modelo como um todo tem que olhar para o que este modelo pode proporcionar à população como um todo. Perfeito. E aí que, a minha opinião, houve excesso, mesmo com todos esses erros, é algo positivo e deve continuar. O nosso programa está chegando ao fim. Temos mais 3, 4 minutos. Eu vou lhe fazer uma pergunta sobre as eleições de 2020. O que o senhor enxerga que poderá acontecer em 2020 nas eleições municipais? E a Marli gostaria também de falar com o senhor sobre o assunto comportamento, o papel da filosofia na sua vida e por aí. E aí a gente até estava conversando um pouco antes e essa visão filosófica que a gente está assistindo aqui durante todo o programa já vem dessa formação, né? Eu fico imaginando, pular da engenharia para a filosofia, assim. Agora, esses cálculos de investimentos, desse dinheiro obtido através da Lava Jato, eles existem? É uma pergunta que eu tenho nesse sentido. E, a partir daí, a sua visão realmente desse futuro político. O senhor já disse também que 342 é um número mágico. O senhor acredita que ainda há possibilidade de um impeachment nesses próximos meses? E aí a gente entra nessa campanha de 2020. Eu acho que se a economia for bem e conseguimos um crescimento, o capital político do presidente sobe. Sim. E, do contrário, ela vai continuar caindo. E na medida em que cai dramaticamente, se for o caso, então um processo de afastamento seria possível. Eu acho traumático. Eu sou totalmente contra. Eu acho totalmente contra. O Brasil já passou por tantos traumas políticos. Entretanto, o Congresso é um Congresso fisiológico e vê, evidentemente, seus próprios interesses. Agora, me preocupa um pouco esta briga no próprio partido do presidente, PSL. Ele tem um partido que é um aglomerado de pessoas, não tem plataforma, não tem ideologia, não tem coisa nenhuma, né? E agora está desaparecendo.
Então, fica difícil de você ter um presidente sem partido. Qual é a base do presidente? Já está definindo. Vai piorar mais ainda. Né? E isto é que corre risco de uma aventura de impeachment contra o Bolsonaro. Aí está o risco. Esse risco existe. Não tem mais Esse base. risco existe. Com certeza existe. Se a economia for mal, se a economia for bem, não tem mínimo risco. Tem mínimo risco. Mas se for mal, o risco Corre existe. risco. Como aconteceu com Dilma. Sim. Então, uma crise econômica enorme. E foi por isso que a Dilma foi afastada. Pela pedalada. Pedalada todo mundo fez. 2020 teremos eleições municipais. Sim. O PT está vivo para essas eleições? O PSDB também está vivo? O PSDB está menos vivo que o PT. O PSDB não é mais o PSDB. Ela hoje é o PSDB do João Dória, governador de São Paulo. São duas facções. São o PSDB antigo e o PSDB novo. Né? E não se dão. Muito pelo contrário. Nunca se dá. Eu não vejo o PSDB, não tem mais atração a social-democracia no Brasil. Não tem mais atração. Ela não consegue entusiasmar, né, a população. O eleitorado. E hoje o populismo que comanda. Não só no Brasil, no mundo inteiro, o populismo que comanda. Sim, né? num processo mundial. E as esquerdas hoje estão simplesmente assistindo de camarote. Do governo se autodestruir. A oposição não precisa fazer nada. O governo se encarrega se autopõe. Se encarrega disso. E se a economia não melhora, que eu acho que vai ser difícil melhorar, com certeza até ano que vem não vai melhorar, corre risco de você ver um movimento de novo para a esquerda. E sabemos que as eleições municipais é um indicador, né, de eleições presidenciais. Né? Sempre foi. Então, o ano que vem, as eleições serão absolutamente fundamental para o país. Perfeito. Marli? Não, perfeito. Para mim, eu acho... Nosso tempo chegou ao final. Muito obrigado, Lawrence B., pela entrevista. Foi uma aula magna de economia, de negócios, de gestão, de comportamento. Muito obrigado. Marli, muito obrigado. O Primeiro Escalão volta na próxima quarta-feira. Até lá. Muito obrigado.